Oi pessoal do Cabininha Literária, tudo bem? O tema dessa semana é sobre filmes e livros. Então vamos lá, eu tava conversando esses dias sobre um certo preconceito que existe com as pessoas que vão ver a adaptação cinematográfica dos livros, né? E eu, mais uma vez, estou aqui para tentar fazer com que todo mundo perca a mochilinha do preconceito com isso. Por quê? Porque eu acho que é muito válido e que é muito justo que a pessoa assista ao filme antes de ler o livro. Sim, gente. Sabe por quê? Porque eu já perdi as contas de quantos filmes eu não fui assistir, quantos livros eu não fui assistir depois de ver o filme. Que eu tava lá assistindo o filme e falando: oh, meu Deus, que filme maravilhoso, eu não quero nunca mais sair dessa história, eu quero saber tudo o que acontece, eu quero ser a melhor amiga desse personagem. E aí eu chego em casa, dou uma gulgada e aí me fala assim: tá aí, é uma adaptação de livro. Aí eu falo: vou ter que ler. Fala sério, isso acontece o tempo inteiro. É claro que existem livros que são, que não são bem adaptados para o cinema. Vide o que eu já contei pra vocês do que eu achei do Iluminado, por exemplo. E olha que aqui a gente não tá falando de livros mal adaptados por maus diretores, não, porque no Iluminado a gente tá falando do Stanley Kubrick. Do Stanley fucking Kubrick. Tipo, sério, ele é sensacional, só que no Iluminado eu já tinha assistido antes, apesar de eu não lembrar muito bem. E aí eu li o livro e eu fui reassistir ao filme e falei: meu Deus, que bosta. Que bosta, porque o livro é maravilhoso. É maravilhoso. E eu achava que eu gostava do filme, né? E isso acontece, isso é natural. Eu acho que os personagens são pessimamente adaptados. O Kubrick fez uma adaptação mesmo, ele mudou muita coisa. Ele usou como base Iluminado, e só. E assim como também tem outros filmes que eu gostei mais do filme e não gostei do livro. Por exemplo, prepare-se, tá? Eu sei que você aí, ó, julgada aí embaixo, que são As Vantagens de Ser Invisível, por exemplo. Eu amei o filme. Afinal de contas, tem a Emma Watson e o Enzra, e eu amo aquele ator. Mas enfim, e aí eu fui ler o livro desesperadamente, descontroladamente, e falei: meu Deus, vai ser o melhor livro que eu já vou ler na minha vida, porque esse filme foi um dos melhores que eu já vi. E eu odiei o livro. Isso é natural, isso é normal, e eu não gostei. Tati, eu, pessoa física, que estou aqui conversando com vocês toda segunda-feira, certo? E eu acho, e eu sempre fico pedindo para que as pessoas, principalmente com clássico, por exemplo, Capitães da Areia, que foi adaptado para o cinema pela neta do Jorge Amado. É lindo, apesar de eu achar que ela deixou algumas coisas de lado que eu queria dar uma choradinha, porque eu gosto de chorar, ou não. Mas eu acho assim que é a melhor maneira de você tirar essa carga negativa que o livro traz, sabe? Quantas pessoas deixam de ler livro porque acham que é uma coisa chata? Se você mostra pra pessoa: olha, mas tem aqui um filmezinho, esse filmezinho é bom, viu? Dá uma olhadinha, vê se você gosta da história. A pessoa começou a gostar da história do filme e você fala: aqui o livro. Vai na fé que você vai gostar. Isso aconteceu com Dom Casmurro, eu já citei isso em outro vídeo, de que eu peço sempre que eu vou indicar Dom Casmurro, porque eu sei o quão difícil é indicar clássico, né? Ainda mais esses clássicos que normalmente são pedidos nas escolas. E Dom Casmurro é um dos meus livros preferidos dos clássicos. E aí, eu sempre falo: gente, assiste a adaptação que a Globo fez para uma minissérie, que é maravilhosa. Tem Beruti na trilha sonora, a Letícia Persiles como Capitu, né? E a Maria Fernanda como Capitu mais velha. É incrível, é divina essa adaptação. Eu tenho em DVD, porque é uma das minhas preferidas do mundo. E isso me fez querer ler mais, sabe? Isso não me fez ter uma... ai, não quero. Agora que eu vi... Porque, olha só, não faz o menor sentido. Eu vejo o filme, aí eu falo assim: gostei desse filme. Quero saber mais sobre ele. Quero ser a melhor amiga deste personagem. Mas não vou ler o livro. Não faz o menor sentido. As pessoas costumam tirar um pouquinho o peso da mochilinha do preconceito e elas podem até ir pegar o livro falando: eu acho que eu não vou gostar. Mas elas vão achar menos porque elas amaram a história, elas amaram o filme, então vamos perder isso, gente.
Vamos começar a tirar essa imagem de academia que a gente tem, que a gente vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo eternamente. Deixa as pessoas assistirem as adaptações cinematográficas em paz. Tá? Cada caso é um caso. Pode ser que, por exemplo, Percy Jackson, a pessoa veja o filme, acha o filme uma bosta, e aí vai ler o livro e talvez, né, vai achar melhor, porque todo mundo fala da adaptação ser ruim, nananana. Mas aí, neste caso, aí você fala, não, mas ó, o livrinho aqui, ó, esse livro é bom. Mas, na maioria dos casos, vamos dar 3 passos pra trás. Vamos mostrar, ó, é filme que você gosta? Então tá aqui. Toma aí o filme. Gostou da história? Tá aqui o livro. Tá? O cabine serve pra isso, gente, pra gente tirar essa carga pesada que o livro tem. E justamente por isso, eu venho aqui toda segunda-feira, na verdade, pra falar, pra gente tirar isso, pra vocês me ajudarem com isso e levarem essa mensagem pros coleguinhas, levarem essas mensagens pros irmãos, pros primos, pros amigos, pros familiares, pra todo mundo, pra falar, tudo bem se você quiser assistir e fazer de outra maneira. Tudo bem se você quiser começar a ler um livro de outra maneira. Desde que você, uma hora, leia. Desde que todo esse caminho, uma hora, chegue no livro. É só isso que importa. Eu quero que todo mundo comece a ler. Eu quero que todo mundo comece a ver a importância da leitura. E como a leitura é a representação de outro universo, sabe? Então, assim... chega de mochilinha do preconceito, eu não quero mais saber disso. Inclusive, é interessante lembrar que quando eu entrei no mercado editorial, eu comecei a notar que realmente os livros são bem mais vendidos quando existe uma adaptação cinematográfica vindo deles. E é claro que alguns fãs começam a falar, não acredito, ai, meu livro preferido, ai, ele tem olho azul no livro e no filme não tem. Ai, eu não vou assistir o filme. Ou eu vou assistir o filme, mas agora entrou na modinha. E, gente, vamos combinar. Eu já tive isso com alguns livros, eu estou me colocando dentro desse exemplo. Inclusive, eu tenho muito isso, um parênteses gigantesco com banda. Eu fico um pouquinho chateada quando a banda entra na moda, porque eu ficava, só eu gostava, só eu conhecia. Agora todo mundo gosta, todo mundo ama, todo mundo sabe a história, quer ler a biografia. Mas... eu, ao mesmo tempo, fico feliz pela banda e falo, yeah, vamos começar a ficar ricos ou não. Mas isso acontece muito com o filme. E era sensacional quando eu, dentro da editora, olhava aquele livro na lista dos mais vendidos e o livro tinha sido lançado em 1800 bolinha e ele tinha voltado pro começo da lista, sabe? E tava na estante de todo mundo, porque todo mundo tinha visto o filme e queria ler o livro, né? Ou então, ao contrário, queria ler o livro antes de ver o filme, ou queria ter o livro antes que ficasse uma coisa de ter a capa do filme na capa do livro, essas coisas todas, né? O cartaz do filme na capa do livro. E até isso aconteceu com Game of Thrones. Eu trabalhei na Leia durante 2 anos e meio e o Game of Thrones em si, claro, fazia um sucesso e tal, mas não tem nem comparação quando começou a ser adaptado pro seriado da HBO. Aqui está Game of Thrones com o seriado da HBO e aqui está Game of Thrones sem o seriado da HBO. E é natural que essas coisas aconteçam, porque é só assim, porque o filme, a obra cinematográfica, o seriado, enfim, qualquer esse meio visual, esse apelo visual, ele funciona muito bem aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? E ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais fácil de chegar nas mais distintas sociedades do que o livro. E é natural que isso aconteça, certo? Isso sem entrar no mérito de que cada um tem o seu apelo também, né? Eu já citei o Iluminado aqui pra vocês. Eu lendo o Iluminado e imaginando as cenas foi muito mais sensacional do que eu vendo o filme. Eu tive ali uma síncope porque eu imaginava tudo do meu jeitinho, assim. E isso foi sensacional, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas obras cinematográficas que conseguem pegar muito melhor isso. De uma maneira muito mais tranquila, porque às vezes realmente aquele ditado de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, às vezes, tá, gente? Às vezes isso funciona mesmo. Porque tem coisas que não tem como você narrar, só tem como você ver. Principalmente quando tem efeitos especiais, quando tem uma coisa ali louca. Enfim, né? Eu vi um vídeo em alguma época da minha vida falando de Star Wars. O quanto o livro é maravilhoso, mas o quanto aquela obra cinematográfica foi importante para a época. E é importante até hoje, o suficiente para você achar o filme
tão bom quanto o livro e às vezes até melhor, porque tem algumas coisas que você lendo, você não vai sentir a mesma palpitação. Ouviram a minha palpitação? Você não vai tipo, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. Com Histórias Cruzadas eu senti um pouco disso, né? Que na verdade chama a resposta o livro e eu tenho até aqui atrás, ele aparece às vezes. E é sensacional, eu vi o filme primeiro, eu não sabia que era uma obra literária, depois eu fui ler o livro e fiquei tipo, meu Deus! E eu sinceramente gostei muito de ter visto o filme antes, porque na minha cabeça as personagens eram muito bem feitas. A obra foi muito bem adaptada. E aí eu gostei de ler aquilo e imaginar as cenas do filme, sabe? Algumas cenas não teriam tido a mesma graça que tiveram por eu já assistir o filme. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo algum filme, algum livro que vocês foram ler depois de ver o filme, que eu tenho certeza, a menos que você seja muito xiita, eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido na sua vida, de você descobrir que tem um livro adaptado daquilo, que o filme adaptou do livro, e você fala, nossa, eu preciso ir saber. Comentem também se vocês acham que a gente tem que perder essa mochilinha do preconceito ou não, e se não, por quê? Vamos debater, vamos conversar aí embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar com os amiguinhos, é muito importante isso, gente. Ajudem, por favor, porque a gente tem que perder essa mochilinha do preconceito. E, gente, eu tô escutando esse perder a mochilinha do preconceito de um monte de gente, e eu tô ficando muito feliz, porque eu, sinceramente, acho que fui eu que trouxe essa frasezinha aqui. Eu espero que tenha sido eu, porque eu tô ficando muito feliz de todo mundo estar falando isso de verdade. E não se esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, por favor. Você tá esperando o quê? Para receber esses vídeos em primeira mão ali, ó, no seu e-mail. Olha que maravilha, olha que maravilha. Certo? E comentem, não esqueçam de comentar, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Um beijo e tchau!